Olá, eu sou Heleno Lopes, estamos com Filosofia Fácil. Hoje nós vamos tratar das condições históricas para o surgimento da filosofia. Aconteceu no século VII e VI antes de Cristo. Costumamos dizer que os fatos sócio-históricos, filosóficos acontecem em um espaço e em um tempo. As coisas não surgem de maneira imprevisível, mas existem condições históricas que fornecem possibilidades para que as coisas aconteçam. Nós vamos ver a primeira situação, que foi o surgimento das viagens marítimas. Os gregos até então não costumavam viajar. Eles acreditavam que, além da linha do horizonte, ou seja, quando nós olhamos em nosso entorno, nós percebemos ou serras, montes e mares, ou mares. Então eles acreditavam que, além daquelas serras, dos montes que eram tão caros aos gregos por conta do Monte Olimpo, que era a morada de Zeus e de todo o panteão de divindades gregas. Além do mar e além da serra, aquilo ali era habitado por deuses também, seres especiais. Quando eles começaram a viajar, eles perceberam que não era bem assim, que haviam pessoas iguais a eles e elas. Então aconteceu o fenômeno da mistificação, desmistificação, melhor dizendo, e do desencantamento. Quando eu desmistifico, eu tiro aquela ideia de fechado, de sagrado, e entro na luz da verdade, da razão. Quando eu me desencanto, é porque o encanto que havia sobre determinado fenômeno abriram-se que como cortinas e as coisas se esclareceram. Então esse foi um dos primeiros fatos para o surgimento, que clareou ideias para o surgimento da filosofia, foram as viagens marítimas. Um outro fato interessante neste período, entre o século VII e o século VI a.C., na Grécia, foi o surgimento do calendário, a invenção do calendário. Como é que aconteciam as coisas em relação a eras e épocas? Pelo lado divino, né? Porque tudo na Grécia girava em torno da religião, em torno dos deuses. Então, Cronos, o deus do tempo, era quem dominava essa questão das eras, etc. Cronos era filho de Netuno, que dominava o céu, segundo o mito, e filho de Réia, que dominava a terra. Qual era a missão, qual era o papel de Cronos aqui na terra? Era justamente cuidar da lavoura, proteger a lavoura, as chuvas e todos os fenômenos da meteorologia. Ora, com a invenção do calendário, perdeu-se essa dimensão divina, essa dimensão sacra, em relação ao mundo, à safra, à meteorologia. Então, criou-se o calendário, e o calendário instituiu as festas mais importantes, as datas mais importantes estavam lá no calendário. Os meses, a determinação dos plantios em relação às estações do ano, tudo isso veio a ser regulamentado, a ser orientado por um calendário, não mais por uma experiência divina em relação a Cronos, daí a palavra cronometrar, medir o tempo, entendeu? Por conta do deus Cronos,
o deus Titã da segunda geração. Então, passou-se a racionalizar o tempo, as colheitas e etc. Tudo que devia ser proveniente da terra, da chuva e da lavoura. Um outro fenômeno importante, outro fato que aconteceu foi o surgimento da moeda. Nós já vimos em palestras anteriores que a venda se processava através de escambo, ou seja, trocas. A moeda veio a racionalizar o comércio. Não funcionava mais via troca de um objeto por outro objeto, mas sim através de cálculos. Então, isso veio também facilitar a vida dos gregos, porque ao invés de eu levar um barco, um navio, não era navio, eram embarcações mais precárias do que navio. O navio é uma possibilidade muito grande. Então eles levavam aquilo ali e traziam com moedas, em sacos de moedas. Era bem mais prático do que eu levar aquilo ali, já cabia, aquelas moedas, aquele dinheiro cabia dentro da embarcação que eu ia para o porto tal ou qual para fazer minha comercialização. Um outro elemento, um outro fato que facilitou o surgimento da filosofia foi o surgimento da vida urbana. O que acontecia? O que existia até então? Até o aparecimento da vida urbana. A palavra urbana vem de urbe, do grego, que quer dizer cidade. Corresponde, no grego, a polis, cidade, povoamento. O que havia até então era uma casta de famílias que, por direito de sangue, de herança de sangue, tinham direito aos privilégios humanos e dos deuses. Então, surge, diante destes fatos, uma classe produtora. Surgem os artesãos e surge o comércio, nessa fase de surgimento dos povoamentos gregos. Então, essa gente que era privilegiada por herança de sangue, por nome de família e por privilégio dos deuses, passa a ser escanteada e passa a valer mais os comerciantes, os artesãos e aqueles que povoavam, que produziam e que não esperavam mais pelos deuses. Eles estavam, sim, patrocinando sua autopromoção, sua autossubsistência com o seu trabalho. É interessante a gente observar isso, que tudo isso ocorre dentro de uma temática tempo e espaço. Então a história, a experiência humana foi possibilitando essas situações para que a filosofia surgisse na Grécia. Um outro fenômeno muito importante nesse período foi a invenção da escrita. A escrita, até então, era um fenômeno sagrado religioso. Nós vamos observar isso quando vemos, por exemplo, a escrita egípcia, os hieróglifos, que significa escrita sagrada. Nós vamos encontrar a escrita também com esse caráter misterioso entre os assírios e caldeus, a escrita cuneiforme. Então, com o surgimento da escrita alfabética, existe a possibilidade das pessoas aprenderem a ler, aprenderem a escrever e se comunicarem com outros seres iguais sem essa sacralidade. Daí porque também foi importante para a escrita da filosofia nascente. Um outro fator que possibilitou a vinda, o surgimento da filosofia, foi a questão do surgimento da política.
Polis, já dissemos, é cidade. Então, havia uma necessidade de organização humana. E essa organização humana girava em torno de como administrar a polis, como administrar a cidade, como administrar uma situação que seja boa, igualitária para todos os cidadãos da polis. E é muito interessante a gente observar esse tópico, porque é daí, desta necessidade de governo, que surge a ideia de lei na Grécia. É importantíssimo observar que nesta fase surgem grandes legisladores, citamos apenas um aqui, porque não dá muito tempo a gente se distender por mais. Licurgo foi um grande jurista grego que legislava não mais por vontade dos deuses, mas pelo surgimento da vontade humana das pessoas. Então, aquelas vontades eram transformadas em leis. Ou seja, o governo do homem começa aí do homem pelo homem, as necessidades humanas colocadas em lei para serem, por força de lei, ou serem obrigadas a serem cumpridas ou ser cumpridas. Assim é que, além do surgimento da lei com a política, surge também a questão de espaços. A ágora, ou agorá, mas é mais correto ágora, praça. E era nessa praça, ou eram nessas praças, que os homens discutiam a sua vida, as suas necessidades de cada dia. Partindo da necessidade humana para a própria carência humana. E o que é que havia, o que é que acontecia? As leis, os costumes éticos eram ditados pelos deuses através das musas, que eram filhas ou são filhas de Mnemosine. Mnemosine é a deusa da memória. Então, eles ditavam regras, os deuses ditavam regras aos poetas, que era uma classe privilegiada porque tinha contato com as divindades. E esses poetas, também chamados de aedos, ditavam os costumes. Com o surgimento das leis, não se faz necessários mais divindades que ditem leis para a conduta, para o comportamento humano. E assim nós vamos observar que nesse passo a passo surge a política propriamente dita, com base na racionalidade, com base na reflexão, com base nas leis, não precisando mais de pessoas que teriam ou tinham que ser iniciadas nos famosos mistérios gregos, que é assunto para uma outra palestra, que não seja próxima, mas é interessante vermos isso, porque a conduta ética humana estava ligada completamente à vida dos mistérios. Os mistérios de Eleusis, por exemplo, onde o iniciado fazia uma iniciação, perdoe-me a repetição, ele entrava num processo de iniciação onde ali ele ia aprendendo com os sacerdotes, as sacerdotisas, e é famoso o templo de Delfos, para onde Sócrates foi, para onde. Então, essas pessoas que eram iniciadas eram pessoas privilegiadas, juntamente com os aedos, que também eram homens iniciados, para ditarem normas éticas em nome dos deuses, para ditarem o comportamento das pessoas em todas as esferas da sociedade.
E assim é que estamos vendo por que a filosofia nasceu na Grécia. Por conta desses fatores que surgiram no espaço e no tempo grego, para que permitisse que a filosofia, a reflexão racional não mais mítica, surgisse entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo. Nosso muito obrigado e até a próxima, quando estaremos aqui dando continuidade.